uma noite aí, mais uma segunda-feira com a live da Ana, né? Então sejam bem-vindos aí para o nosso bate-papo. E nessa semana a nossa live é sobre um assunto que mexe com muitos aí empreendedores que têm negócios da área de vendas, né? Então hoje a gente vai falar de prospecção. Então sejam bem-vindos. Saudades, Rafa, quanto tempo, né? Que bom ter você aqui. A gente sempre fala, tem pessoas queridas que mesmo ficando um tempo sem a gente se ver, a gente consegue se conectar e se encontrar de alguma forma. Boa noite, Lucas. Sejam bem-vindos. Então, essa live da prospecção foi pensada quando, né, gente? Há umas semanas atrás, quando eu iniciei as lives, eu fiz uma enquete para saber o que é que vocês gostariam de ouvir aqui nas segundas-feiras, né? Então, algumas segundas-feiras aí nós vamos ter as lives às 19 horas. E o primeiro tema, a gente já falou na outra semana, trouxemos uma empreendedora na semana passada. E hoje a gente vai falar sobre a prospecção, que ela é a primeira etapa do processo de vendas. E ela é essencial para manter o nosso funil cheio. O que é esse funil, né, gente? E eu falo para vocês, assim, por muito tempo, logo que eu iniciei a minha carreira em vendas, eu negligenciava, não sei se é bem essa palavra, mas eu não sabia o quanto era importante prospecção e acabava prospectando e não sabia da importância dela num processo de vendas, né? Num processo de etapa de funil. E por que prospectar hoje é uma das maiores dores de um vendedor? Então eu escuto muito nesses atendimentos que eu faço, quando a gente faz uma enquete, a prospecção ela geralmente aparece ou em primeiro ou em segundo lugar. Então sempre que a gente fala em prospectar, quando o vendedor ouve, ou ele não faz, ou ele faz pouco, ou ele não faz bem organizado, ou nunca prospectou, né? Então é muito importante a gente entender que às vezes existe algo antes, né, da prospecção. O que é esse algo antes de prospectar? É eu não saber quem é o meu cliente. Então nós estamos aqui falando de vendas, falando de funil de vendas, falando de processo e nós estamos falando de conhecer o nosso cliente. Quem é o nosso cliente? Então, se falamos em prospecção, temos sim que saber quem é o nosso cliente. E a gente sempre fala que a grande realidade é que a maioria dos vendedores ele não faz uma venda, ele acaba sofrendo uma venda, porque ela acontece naturalmente. O que é o sofrer a venda? O vendedor não precisa prospectar, ele não negocia, né? A venda chega até ele. E a grande maioria de muitos negócios, não são todos, e a grande maioria de vendedores acaba sempre sofrendo essa venda. Então é muito importante a gente entender desse processo, desse objetivo que é a prospecção. Quem está aqui na live, que trabalha com vendas, faz prospecção no seu negócio? A sua equipe comercial trabalha com prospecção ou somente vem, né? Ou somente os clientes chegam até o seu negócio, não precisa prospectar, nunca fez prospecção, não trabalha com uma meta de prospecção. Como é que funciona no negócio de vocês? Quem está aqui, a equipe comercial, trabalha com prospecção ou a sua equipe acaba só sofrendo vendas? Então é muito importante a gente sempre pensar nesse funil de vendas e dessa etapa, né, que a gente precisa manter esse funil cheio. Como é que está a boca lá do meu funil? Ela está cheia? Quantas pessoas eu tenho? E hoje nessa live a gente vai falar um pouco sobre essas etapas desse processo de prospecção e algumas dicas de como que a gente pode facilitar esse caminho para a gente conseguir chegar até o nosso cliente, né? Então o objetivo da prospecção é encontrar os clientes em potencial, né? Aqueles que possuem todas as características de quem vai comprar o seu produto ou a sua solução e realmente conseguir falar com eles e mostrar o seu produto ou o seu serviço para eles. E aonde que a gente encontra e como que a gente pode facilitar esse caminho, né? Então, quando você
não prospecta o suficiente, o teu funil ele fica vazio e todo o teu processo sofre. Existem muitas empresas que geralmente acabam não fazendo prospecção porque os clientes vêm. Mas até quando esses clientes vão vir para o teu negócio? Será que não existe mais nada ao nosso redor onde a gente pode buscar? Aonde eu estou atuando, né? O quanto eu posso prospectar a mais? Quantos clientes a mais eu quero ter? O quanto de faturamento a mais eu quero ter na minha semana, no meu dia, no meu mês? Como é que está sendo prospectado tudo isso? Então sejam bem-vindos. Nós vamos ter um bate-papo bem bacana sobre essa questão da prospecção. Fiquem bem à vontade. Ontem eu acabei recebendo algumas perguntas que vão ser respondidas aí durante a live. Eu fiz uma construção, coloquei uns pontos bem importantes aqui para poder trazer para vocês, né? E sempre que nós falamos em metas, em um processo de vendas, a gente acaba não pensando em uma meta de prospecção. Agora eu quero trazer um caso meu, né? Eu sempre falo assim, para mim é importante falar de processos de funil, porque eu vivo isso, e por muito tempo eu fui me entendendo nesse mundo das vendas, né? Quando muito jovem. Então isso é muito importante, porque eu sofri esse processo de entender o quanto uma prospecção era importante e o quanto ela fez com que eu aumentasse minhas vendas, aumentasse a minha comissão e comecei a deixar a minha marca e o meu produto mais conhecido no Brasil todo. Então eu vivi esse processo, eu era daquelas pessoas que não sabia o que era prospecção, não sabia prospectar, e eu fui buscar aprender isso há mais ou menos uns 18 anos atrás, quando muito jovem entrei nesse mundo das vendas. E o quanto a prospecção me fez alcançar voos altos dentro de um negócio, dentro de uma empresa. Quando que eu entendi isso? Aonde que eu vou buscar o meu cliente? Como é que eu faço? Quando eu entendi que eu precisava ter um horário, que eu precisava ter uma meta de prospecção, eu tinha uma carteira de clientes, eu tinha clientes inativos, eu tinha um processo e ainda tinha um enorme mercado para abraçar. E de que forma que eu ia chegar nesse mercado? Como que essa prospecção era feita? E depois, pensando em um tempo, eu percebi o quê? Que eu já fazia, mesmo sem saber, eu já estava prospectando, mas não prospectava da forma correta, porque eu estava começando inverso, eu ia pelo lado mais difícil. Então, depois a gente vai comentar algumas etapas desse processo de prospecção, que é bem legal para se trabalhar em equipe. Então, para quem está aqui, que trabalha com uma equipe ou trabalha com vendas, eu acho bem legal ter esse olhar. Não é fácil abordar, né? A gente sabe que hoje em dia as pessoas nem sempre querem conversar com a gente, mas as pessoas gostam de conhecer novos produtos, novas pessoas. Então, isso é muito, muito importante. E o que a gente precisa entender, né? Então, sempre que a gente fala em meta, além daquela meta lá do final do mês, dos números financeiros, a gente precisa pensar em uma meta de prospecção. Como é que está aí na sua empresa? Você tem uma meta de prospecção para a sua equipe ou para você? Como é que funciona prospectar os clientes? Como é que você acha os teus clientes? Eles vêm para você? Você define exatamente quem é o teu público e vai atrás? Como é que isso está acontecendo? Então, se você não tem uma meta, é muito importante começar a traçá-la, né? E a gente precisa entender que essa meta, seja para prospecção ou seja para fechamento, eu sempre falo que ela tem que ser em 4 etapas, tá? Como que eu divido essas etapas? Mensurável, atingível, relevante e temporal. Então agora a gente vai falar um pouquinho dessas 4 etapas que envolvem esse processo de prospecção, de fechamento. Por que ela precisa ser mensurável, gente? A gente não pode controlar aquilo que a gente não pode medir. Essa frase, ela impacta a minha vida há muito tempo, tá? Há muito tempo. Anotem aí. Não podemos controlar aquilo que não podemos medir. Por que eu não consigo controlar? Se eu não estabeleço uma meta de prospecção,
Eu não sei quantas pessoas eu estou fazendo contato, quantas deram retorno, quantas vieram sem eu ter que fazer um contato. Opa, essa pessoa aqui retornou porque eu conversei com ela há 20 dias, há um mês. E aqui no mensurável, o que eu acho importante é quando a gente começa a buscar o mercado e encher a boca desse funil, é que às vezes no começo a pessoa pode falar rápido com você, mas ela vai lembrar de você em determinado momento. Então isso é muito importante dentro de um processo comercial. É muito importante a gente começar a ter esse olhar do mensurável e desse entendimento do quanto você pode buscar. Quantas pessoas podem ser meus clientes? Quantas pessoas são meus clientes e já não compram de mim? Então, essa base do mensurável para a prospecção é começar a estabelecer metas. O quanto eu quero para o meu negócio. E isso você só vai conseguir se você realmente traçar esses objetivos. E o atingível, o que ele significa? É uma meta que desafia, mas que ao mesmo tempo ela consegue ser atingida lá no final da sua semana, do seu mês. Ela tem que ser desafiadora, mas o quanto eu vou buscar de contatos? Depois a gente vai falar como que a gente pode buscar esses contatos para facilitar e como que pode se dar todo esse processo. Então, essa meta atingível, ela é uma meta que vai te desafiar. Se você não faz prospecção, né? Você não trabalha com prospecção hoje e está difícil vender, coloca isso como um objetivo lá na tua agenda, todo dia uma meta de prospecção. E aí o que acontece? O que eu observo nas empresas quando eu acabo dando mentoria ou a gente falando nesse sentido? O que acontece, né? Geralmente eu quero colocar, eu vou fazer 50, vou fazer 30, vou fazer 10 prospecção. Se você não tem o hábito, se coloque desafios pequenos. Se você não prospecta clientes, coloque uma meta diária. Comece com um por dia, uma prospecção, um contato por dia. Depois você vai aumentando para 2, você vai aumentando para 3. Coloque um dia da tua semana para prospecção. Opa, eu vou fazer 1 hora, não é parar 1 hora. Você vai aumentar, você vai ganhar lá no final do teu dia, lá no final da tua semana. As pessoas têm mania de dizer que prospectar é perder tempo. Muito pelo contrário. A partir do momento que eu entendi que buscar clientes aumentava a minha comissão, o meu faturamento, aí eu entendi que valia a pena parar aquele tempo para acelerar a minha venda lá na frente. Porque quando você vai para o mercado, quando você começa a estabelecer esses desafios e você vai para o mercado vai te responder. E aqui eu quero trazer um ponto bem importante. O mercado vai te responder e aí você precisa estar preparado. Então busque esse mercado, tenha consciência que você vai conseguir atendê-lo e aí você traça essa meta, esse objetivo, para que lá no final do mês, quantos clientes novos eu consegui, quantos clientes eu consegui reverter aí da minha carteira de clientes inativos. Então, estabeleça essa meta. Então, lembre, a gente falou do mensurável, falamos do atingível, que é essa meta que desafia, mas que lá no final a gente consegue chegar lá. E todo mês se desafiando. Prospectar é um hábito, é um hábito. É como escovar os dentes, né? Você vai adquirindo desde criança esse hábito que a gente aprende lá com pai e mãe, então a gente precisa começar a colocar isso de que ele é importante, porque ele é importante fazer todos os dias, né? O relevante. Atingir essa meta terá relevância com o seu objetivo principal? Será que atingir essa meta de prospecção, qual é o teu objetivo principal? Meu objetivo principal é faturar mais. Como que eu faturo mais? Buscando novos clientes? Se é buscar novos clientes, o teu objetivo, sim, precisamos prospectar e colocar lá na boca do nosso funil todo esse trabalho. Imaginem um funil de vendas e imaginem a boca do funil. O que é que eu tenho nessa boca de funil? Quantos clientes eu tenho para poder fazer com que ele desça cada etapa? Ana, eu não tenho nenhum hoje. Gente, não ter nenhum cliente na boca do funil é cruzar o braço no outro dia, é ficar esperando, é aquela antiga frase, venha a nós o vosso reino. Será que continua assim no mundo dos negócios?
as pessoas gostam de conversar com empresas que são conhecidas. Como é que as pessoas conhecem o vendedor? Como é que as pessoas conhecem as empresas? Como é que você está se posicionando? Então, se eu tenho uma meta de prospecção mensurável, atingível, relevante, ela pode ser temporal também. O que é o temporal? Tem data e hora para acontecer. E ela tem que ser, né? É o que é importante. Específica, bem definida, clara e inequívoca. Então a gente precisa entender que essa meta, esse objetivo, ele tem que ter uma hora para acontecer. Qual é o momento da minha semana que eu vou trabalhar com prospecção? Aonde que eu vou buscar? Então lembrem que nós falamos no início da nossa conversa que eu preciso entender quem é o meu público-alvo. Então esse caminho já vai facilitar bastante o teu processo de começar a pensar em prospectar clientes. Aonde que eles estão? Quem são os meus clientes? Eu percebi assim, ó, que em todas as lives eu tenho falado muito sobre isso, de entender. Um dia uma pessoa numa live me disse assim: Ana, eu ofereço para todo mundo. Gente, será que o esforço não é muito maior? Será que é esse todo mundo que vai comprar o teu produto ou o teu serviço? Então é importante a gente parar para pensar. Agora, boa noite, tudo bem? A Krika está aí com a gente todas as semanas, que bom, seja bem-vinda mais uma vez. Tem o pessoal que está entrando aqui, que bom ter vocês aqui. Então hoje a gente está falando de prospecção, né, gente? E coloquem aí no chat, pessoal, quem trabalha já com prospecção, como é que isso se dá lá no negócio de vocês. Então isso é bem importante. E uma das perguntas até que eu recebi é isso: Ana, eu não me sinto à vontade para falar com uma pessoa. Poxa, se essa pessoa tem um perfil, né, do seu negócio, de consumir o seu produto ou o seu serviço, por que não oferecer, né? A gente fala assim, a internet ela está aqui, o marketing nos aproxima, o marketing digital nos aproxima das pessoas, como nós aqui nesse momento. Obrigado, Kika, obrigado toda semana, isso é bem importante para a gente, né? Como eu falo, estou aqui tentando trazer um pouco daquilo que eu aprendi na prática e aprendi estudando e aplicando, realmente deu certo. Então, se isso puder ser replicado na empresa de vocês, é um prazer enorme para mim, e o que eu puder contribuir, sempre contem comigo. E a prospecção é algo que me impactou muito mesmo, justamente por isso. Porque quanto mais eu entendi e percebia que as pessoas gostavam da ligação, algumas ouviam, não diziam nem sim, nem não, né? Outras ouviam e falavam, quero saber mais. Só que se eu não tivesse feito uma ligação, porque eu ainda sou da época da ligação, depois foi para o WhatsApp, antes do WhatsApp ainda o Skype, né? Então várias ferramentas, eu passei por um processo onde se usou várias ferramentas, né? Então isso é bem interessante de se entender. As pessoas precisam conhecer e saber quem está ali, quem é o seu público. Boa noite, tudo bom, doutor? Oi, Ana. Acha que impulsionamento para grupos específicos serve? Serve sim, hoje a gente tem que utilizar todas as ferramentas, mas além dos grupos também, o que é importante, doutor? É bem importante esse contato individual, porque o grupo, muitas vezes, o que a pessoa faz? Rola o dedo, né? É você chamar individualmente. A prospecção, ela é delicada porque as pessoas se sentem importantes de que você quer conversar com ela quando você chama ela individual. Então, hoje a gente tem a ferramenta do WhatsApp aí para prospectar também. Então, existem maneiras de prospecção pelo WhatsApp, né? Que a gente sabe que muitas vezes as pessoas trocaram o telefone, tanto quando a gente fala em uma conversão ou abordagem, né, de negociação, tudo por WhatsApp. Então, ele serve para que as pessoas começam a ver o nome, mas é bem interessante nesse momento fazer uma chamada individual, se ele é o público do teu negócio, porque até a gente vai comentar lá na frente. O que é que você pode, inclusive, vender mais para alguns que estão nesse grupo e já consomem o teu produto e teu serviço. Então, esse contato individual, ele é muito importante. Por isso que a gente fala, a prospecção, ela é trabalhosa, então, às vezes, é vantagem tirar
15, 20 minutos, 30 minutos e mandar individualmente, porque aí a pessoa vai lembrando, vai saber do teu negócio já lá daquele grupo, mas vai saber que você está se importando com ela individualmente e ela pode consumir, caso ainda não consuma, o teu produto e o teu serviço. Mas sim, serve para lembrar da marca, mas a prospecção, gente, ela é um contato bem personalizado para que a pessoa converse com você, onde ela vai realmente entender o que é que você está vendendo, o que é que você realmente quer oferecer para ela. Então é bem importante ter esse cuidado quando a gente faz a prospecção. Os grupos facilitam, o Instagram facilita, né? A marca, a imagem, as pessoas relacionam, mas as pessoas ainda gostam de se sentir importantes e o processo de prospecção é isso. É você fazer com que a pessoa saiba que, olha, eu busquei você, eu tenho o seu contato, né? E eu quero divulgar o meu produto, o meu serviço, que você já conhece o meu negócio. Aí existem formas de abordagem para esse primeiro contato que a gente pode comentar também mais para frente. Então, tentar definir isso, usem o grupo como um contato geral, mas chame individual aquelas pessoas pontuais que estão lá e que vão poder consumir o teu produto e serviço. E isso é uma coisa que me chama a atenção, tá, gente? Do quanto a prospecção funciona, por quê? Hoje, grandes grupos utilizam dessa estratégia individual de WhatsApp. Para quem consome treinamento online, que está aqui, provavelmente já recebeu uma chamada de um atendente que é uma pessoa, um contato humanizado, pedindo ou oferecendo algo a mais. Então, o que acontece nesse momento de prospectar? Até mesmo as grandes empresas que utilizam e que vendem muito no meio digital utilizam dessa prospecção de um contato direto, um contato mais humano. As pessoas gostam disso, gostam de conhecer e saber que mesmo estando online, para quem está vendendo online, existe algo por trás, existe uma equipe humana por trás que faz todo um trabalho. Então vamos pensar nisso da forma que a gente está abordando para buscar os nossos clientes e os nossos serviços. Então a gente precisa lembrar que somos, para essa meta, mensurável, atingível, relevante, temporal e específico. Então esses pontos a gente precisa trabalhar e entender dentro do processo de prospecção, né? E eu sempre falo que para prospectar eu acabei definindo e utilizando um quadrante. Eu uso imaginem um quadro, né? Então eu acabo dividindo em 4 etapas. E acredito que possa ajudar vocês, assim como me ajudou também, a trazer mais clientes para os meus negócios, para a empresa onde eu atuei, né? Muita gente às vezes que está aqui não sabe, eu já atuo há quase 20 anos na área comercial. Então, durante muito tempo, eu fui vendedora na Medal, bombas hidráulicas, fui coordenadora da área comercial institucional da UNOESC, trabalho hoje com empresa minha também, sou gestora hoje do Centro de Inovação e venda sempre me acompanhou, né? Venda sempre me acompanhou. Então, é isso que é importante. Eu entendi que a partir do momento que eu comecei a estudar, eu comecei a vender mais e aí comecei a chamar mais clientes. Vamos ver, Leila, pelo WhatsApp, quantas vezes seria bom entrar em contato? Leila, o que acontece no WhatsApp? Por exemplo, você tem lá algumas pessoas. Qual é a tua meta por dia? Defina uma meta, porque você não vai chamar muita gente todos os dias, até porque nem sempre a gente tem tempo. Então, vamos pensar que toda segunda, toda quarta-feira vai ser um dia que eu vou entrar em contato. A minha meta por dia vão ser 6 pessoas, vão ser 6 contatos que eu vou chamar, oferecer meu serviço, entender quem é. Entenda, lembre-se que esse contato que você vai chamar, tenta observar se ele realmente é o teu público. Leila, você faz hoje prospecção? Você trabalha com algum tipo de prospecção? Caso você não faça, coloque uma pequena meta por dia. Se desafie a colocar 3, 2, né, para começar. E aí depois você vai definindo, como a gente falou, né? A gente definiu lá o temporal, ter uma data e ter uma hora para fazer. Então você tira aquele tempo da semana. Então o número de contatos, não, Ana, eu vou tirar uma tarde para prospectar. Se você tem esse tempo para fazer só prospecção e buscar, ok? Tira uma tarde. O número não importa, porque você não vai ficar mandando, você vai mandar individual isso, como se você estivesse falando com a pessoa.
Então, é muito mais de você definir a tua meta para você buscar, mas será que só estão no WhatsApp? Onde mais que eu posso localizar esses meus contatos? E quem sabe até fazer uma ligação para que a pessoa me conheça. Qual é o meu produto, qual é o meu serviço e aonde elas estão. Então, agora, Leila, até para você entender, eu vou falar algumas etapas que eu defini nesse quadrante, que eu acho bem legal, que é como a gente pensar nesse processo de prospecção. Porque geralmente a gente faz o inverso e vocês vão entender o porquê. Mas para mim chegar nesse conceito, eu estudei bastante. Outras pessoas do mercado aí, excelente em vendas, também trabalham nessa linha. E isso é muito importante porque quando eu comecei a utilizar desse formato, eu vi que funcionava. Então, eu comecei a estudar e vi que outras pessoas aplicavam esse mesmo modelo. Então, primeiro tipo de pessoa, porque a gente acha que prospecção é só quem não nos conhece. E é aí que a gente está enganado, tá, gente? Então, primeiro, tipo de pessoas que vamos procurar. Quais são as pessoas mais fáceis que vão abrir a porta para você? Quem está mais fácil do seu negócio? Então, pensem agora no negócio de vocês, quem é o público mais fácil e próximo de chegar? Quem são aquelas pessoas que já têm afinidade, já conhecem o seu negócio e o seu vendedor? Então, essa etapa aqui, eu sempre falo assim, essa primeira etapa de prospecção é com quem já conhece a sua empresa e já conhece o seu vendedor, né? E quem são? É a tua carteira de clientes. O cara já conhece você. Mas a gente não costuma olhar para a nossa carteira de clientes e tentar olhar para o meu negócio, o que eu tenho de algo a mais para oferecer para esses clientes. Se ele já consome, fica muito mais fácil de eu oferecer um algo a mais. Então, a minha pergunta as pessoas que são os seus clientes, elas podem comprar mais de você com aquilo que você vende hoje? Elas conseguem comprar mais coisas? Não, Ana, eu tenho só um produto, Então, vamos olhar primeiro essas pessoas que podem comprar mais. E nessa etapa também de quem pode comprar mais da carteira de clientes, não são só quem compra e eu posso agregar um algo a mais. Mas quem também está nessa lista? Aqueles clientes inativos que compraram com a gente há 3 meses, 4, 5, 6, não sei qual o período que você inativa um cliente, Vamos pensar quem são esses clientes que estão ali, que conhecem a Ana Vendedora, que conhecem a minha empresa, mas não compraram mais. Por que eu não posso fazer um contato com ele? Então, a gente acaba não estabelecendo regras e metas para isso também. Então, o cliente inativo, ele está próximo, ele conhece o seu vendedor. Ele conhece a tua carteira de clientes. Mas aí a gente se esbarra em outra questão. Não ter um CRM dentro da empresa. Não importa qual é o seu negócio. Quem compra de você? É através dele que você vai identificando o teu público que vai chegando. Você vai identificando, opa, é classe A, é classe B, é classe C. Aqui compra a classe B e C, a classe A e B. Quem são as pessoas? Porque aí prospectar vai ficando muito mais fácil. Então, essa primeira etapa é a gente pensar na facilidade. Quem está próximo de mim? Quem é o meu cliente? Quem já consome? Quem que já compra? Minha carteira de clientes inativos? Não sei. Se você não sabe, é bom começar a pensar e ter um olhar para um CRM. Ele pode ser feito, inclusive, no Excel, que você tenha o registro desse cliente. Ana, eu trabalho com muitos clientes. O CRM é importante. Todo mundo, todos os grandes negócios têm um CRM. Até mesmo quando você compra. Ah, mas lá na internet, os caras que vendem um monte tem CRM. Você faz um cadastro. Lá ele sabe exatamente o curso que você comprou. Ele sabe o que mais acessou para poder gerar um novo curso. Lá na tua loja, você tem que saber qual é a peça que mais vende. Lá no teu negócio, qual é o tipo de consórcio que mais vende? Lá na minha imobiliária, qual que é o modelo de casa que mais vende? A gente tem que começar a olhar e entender de cliente. Se eu não entender de cliente, como é que eu vou ter uma prospecção saudável, Então, esse olhar é muito importante, muito importante. Quem são os clientes que eu vou entrar em contato? Então, lembrem, primeiro, quem está próximo de você? Quem é mais fácil para bater na porta, literalmente? Como prospectar?
WhatsApp, Instagram, e-mail. Então, hoje nós temos ferramentas que facilitam porta a porta, uma visita, agenda. Hoje podemos fazer através de uma reunião online. Então, comece a ter esse olhar. Nós temos várias formas. Sim, o e-mail ainda funciona. Sim, o telefone ainda funciona. Sim, o WhatsApp veio como uma ferramenta hoje para nós de aproximação e tem funcionado muito. Então, a gente sabe que as grandes técnicas hoje de fechamento, se a gente for pensar nas empresas, a grande maioria acontece por WhatsApp. Então, comece a ter esse olhar de quem está próximo. Segundo, pessoas que já conhecem você, mas talvez não conhecem a sua empresa, o seu produto ou o seu serviço. Acontece isso lá no negócio de vocês? Para mim acontecia. Tinham pessoas que me conheciam, mas não conheciam lá o meu produto, o meu serviço. E quem são nessas pessoas? É até pessoas que às vezes assim, saí de um trabalho e fui para o outro. Será que as pessoas realmente sabem o que você está fazendo? Será que elas não são os seus clientes? Quem são essas pessoas, né? Então, essas pessoas, elas podem ser uma indicação, né, que você tenha. Podem ser, inclusive, os teus contatos de WhatsApp, que eu sempre falo assim, a gente tem uma carteira de clientes na nossa mão e a gente não busca. Faça uma reflexão para quem está aqui, que trabalha com vendas, dos teus contatos de WhatsApp, quantos já compraram o teu produto ou o teu serviço? Então, esse é o momento de começar a olhar, né? Se a pessoa está ali, provavelmente ela te conhece, mas nem sempre ela sabe o que você faz. Então, você tem uma carteira gigante na mão para prospectar e você acaba não fazendo. Ana, mas muitos não consomem. Ok, tira esses muitos que não consomem e começa a ver quem é a pessoa que pode estar próximo do teu público ideal. Então, esse segundo passo é as pessoas que te conhecem, mas não conhecem o teu negócio, não conhecem a tua empresa, não sabem o que você faz. Terceiro ponto, pessoas que conhecem o seu produto, o seu serviço, mas que provavelmente não te conhecem. Será que todo mundo sabe quem é você, o vendedor lá na tua empresa, no teu negócio, o que você faz? Então, esse terceiro ponto ele é bem importante porque também existem esse tipo de pessoa na prospecção. Vocês estão vendo que eu estou vindo nessa etapa, né? A gente tem o funil lá em cima e a gente vai escalando isso para facilitar. Porque se eu começar pela última etapa que eu vou falar depois, vocês vão ver o quanto mais difícil é para a gente conseguir converter. Então, quem é esse terceiro tipo de pessoas? Pode ser um cliente inativo, que você entrou numa empresa e tem uma carteira lá enorme de clientes sem falar. Então, provavelmente são clientes que já compravam lá do negócio, né? Porém, pararam de comprar 1 ano, 2, 3 anos. Então, eles já sabem que a empresa existe, mas não sabem que é a Ana vendedora. Então, muitas empresas acabam deixando de lado, né? Esses clientes acabam separando e o vendedor chega e não sabe aonde buscar para poder aumentar o seu faturamento, a sua venda, a sua comissão. Isso aqui é muito importante porque, gente, eu sou a prova de que cliente inativo pode ser ativado. Eu sou a prova disso. Eu fiz isso durante muito tempo. Então, eu consegui ativar muitos clientes. É um namoro que demora. Você precisa novamente mostrar as qualidades. Você precisa mostrar por que você veio. Você precisa mostrar a tua responsabilidade para com ele. Porque geralmente um cliente inativo é um cliente satisfeito, é um cliente que algo aconteceu ou com o vendedor ou lá com a empresa. Então, nesse processo de prospecção, é necessário saber ouvir, é muito importante, muito importante. Então, nesse terceiro ponto aqui, é o momento que você vai se dedicar para buscar alguém que você não conhece, mas que conhece a empresa onde você está, ou o negócio, ou o seu negócio, enfim. E também, nesse terceiro ponto, muitas vezes, Ana, eu sou sozinha na minha empresa. Quantas pessoas pararam de comprar de você? As pessoas até podem te conhecer, ou às vezes não sabem quem é o dono do negócio. Sabe que tem empresa, mas não sabe quem é o dono do negócio. Então, aqui é um ponto. Só aqui, gente, por quanto tempo de serviço a gente tem de prospecção? Eu não estou vendendo para eles. Então, se eu trouxer 2, 3, 4, 5 por mês, lá no final do ano, quantos clientes novos eu já reativei só com essas 3 primeiras etapas, que é de quem está próximo a mim. Aqui eu só estou falando de quem conhece ou você ou a sua empresa. Então, esse passo é muito importante, preparar para um atendimento
de excelência. Que a nossa próxima live a gente vai falar sobre o atendimento que vende. Vamos falar desse atendimento de excelência que a gente precisa ter. Porque a gente sabe o quanto se dificulta hoje esse contato no WhatsApp, né? Esse contato que a gente tem, às vezes até um pouco frio nas redes digitais. Então, vimos a primeira, segunda, terceira etapa de quem nos conhece, quem conhece a nossa empresa, então facilita um pouco esse processo. E o quarto e último ponto que eu quero trazer para vocês é a tão chamada visita fria. Por quê? É aquela prospecção que exige um pouco mais. E é aqui que muitas vezes os vendedores se deparam e não gostam de fazer, porque em nenhum momento a empresa sabe que você existe, né? Esse contato que você vai fazer. E sim, ela é a mais difícil, não é todo mundo que gosta de fazer, mas ela é muito importante. Então, essa quarta e última etapa, ela é importante por quê? Porque as empresas começam a conhecer a tua empresa, você vai levar bastante nãos, você vai levar muitos nãos no primeiro, mas ela vai saber que tem mais, provavelmente ela já compra de alguém, e a partir dessa chamada, desse contato frio, ela vai começar a saber que tem mais uma empresa interessada. Então, se ela me procurou, é porque ela viu um potencial de compra aqui com a minha empresa. Por que não me abrir para o novo? Então, esse processo, né? Eu sempre falo que vendas, ele hoje, assim, ele é muito mais com a cabeça do que... É muito mais estratégia, né? De você usar a cabeça do que as pernas. Então, a partir do momento que você começa a definir esse processo em etapas, vir pelo mais fácil, até você chegar numa prospecção fria, vai te facilitar muito o caminho. Como que eu busco essa prospecção fria? Você vai buscar na internet, você vai buscar lá no Instagram, você vai buscar nos teus contatos de WhatsApp, alguém que conhece, que nunca viu tua empresa. Aí eu volto a falar dos contatos de WhatsApp. Ah, o meu produto é específico, mas quem da minha lista consome isso ou conhece alguém que consome? Eu não sei se essa pessoa conhece, mas se tem alguma que está próximo daquilo que você imagina, você pode chamar e perguntar se ela tem indicação. Então, essa etapa é bem importante. Então, a prospecção fria, ela acaba afastando alguns vendedores de prospectar e achar que essa etapa não funciona, e achar que prospecção não é necessária, né? Então, sim, ela é necessária, por isso que cada vez mais a gente utiliza o marketing digital, cada vez mais as pessoas buscam os contatos através dos meios digitais, mas as pessoas gostam de conversar, as pessoas gostam de conhecer o teu produto, o teu serviço. Então, lembre-se, né? Hoje vendas é muito mais com a cabeça, é muito mais estratégia do que com a perna, do que bater rua. Então, é muito mais você usar a inteligência, definir um quadrante, definir essas etapas de onde está mais próximo de você. Definir quem você consegue atingir primeiro e aí depois você vai para aquela busca fria. Então, olhe dessas 4 etapas, quantas pessoas a gente consegue atingir lá no final da nossa semana, do nosso mês. Eu sempre falo, o menos é mais. Se você não faz, começa com menos. Estabeleça uma meta que você possa chegar lá no final e atingi-la. Mas faça, comece a criar o hábito, comece a criar o hábito de prospectar. Você prospecta o tempo todo com a tua imagem, com aquilo que você transmite, mas pare para fazer uma prospecção interna. Quem são esses clientes? Então, primeiro, vamos prospectar quem já é de casa, quem me conhece, quem conhece minha casa, quem são essas pessoas? Segundo, né, já conhecem você, mas não conhecem sua empresa. Quem são essas pessoas? Né? Terceiro, gente, conhecem seu produto, conhecem seu serviço, mas provavelmente não te conhecem. Então, essas 3 etapas aqui são importantes, a gente já tem um monte de trabalho pela frente. E a 4ª e última etapa é a prospecção fria, é aquele contato que ninguém ouviu falar, que você vendedor não conhece, mas sabe que é o teu público-alvo. E aí você faz um contato para apresentar a tua empresa, apresentar teu negócio. Por quê? Né? Quanto mais você prospecta, mais a tua empresa fica conhecida. Né? A Leidiane aqui, boa noite, Leide, tudo bem? Um beijo, obrigada aí pela semana passada. Só feedback positivo essa semana.
Leila, interessante, vamos nos organizar. Muito obrigada. Isso aí, Leila. É preciso ter essa organização de prospecção. Que nem eu estava falando, quanto mais você prospecta, mais a tua empresa fica conhecida. E lembre-se, né, gente? As pessoas adoram fazer negócios com empresas que elas conhecem, com empresas conhecidas. Como que eu chego? Como que as pessoas me conhecem? Pare de achar que eu sempre falo, parar de achar que as mídias digitais vão fazer tudo por nós. Existem pessoas por trás fazendo isso para que você tenha um alcance maior, para que você chegue em mais pessoas. O processo de vendas, ele é trabalhoso, ele exige, mas ele é recompensador, ele recompensa. Lá no final, uma meta fechada, ele te traz o poder de conhecer cada vez mais pessoas. Para quem trabalha com vendas sabe, assim, você encontra pessoas maravilhosas pelo caminho e empresas maravilhosas que se você não tivesse prospectado, talvez você nunca chegaria. Pare de criar crenças limitantes e dizer assim, aquela empresa nunca vai falar comigo. Será que não é a sua vez? Será que ela só não está esperando o contato de uma nova empresa? Pare de criar essas crenças de que não pode, de que não vai atender, que não vai falar, né? Aquela frase que a gente sempre fala, o não a gente já tem, isso sim, né? Pode ser que a gente leve novamente, porque tem momentos que sim, a gente leva vários nãos, mas em algum momento a pessoa vai lembrar de você, vai lembrar daquilo que você faz. Então, independente do teu negócio, esse processo de você dividir nesse quadrante, eu quis trazer isso hoje, que é para facilitar. É uma coisa simples que você pode fazer, desenha lá, pega uma folha, usa post-it, desenha lá ou faz no teu computador. Primeiro, olha quem está próximo. Quantos clientes que são clientes que não estão comprando? O que eu ofereço? Eu tenho mais produto, tenho mais serviço, o que eu tenho para oferecer? Então, faz esse desenho desse quadrante primeiro. Por que eu falei isso para vocês? A gente costuma ir em quem a gente não conhece, em quem a gente não conhece o nosso negócio. Então, a conversão, ela dificulta. É muito mais difícil. Vai pelo mais fácil, quem está perto de você, quem conhece você, quem olha para você e que às vezes falta um contato, falta um alô para dizer que você tem mais produtos, mais serviços, ou que pode comprar um algo a mais, já está um tempinho ali sem comprar. Comece a ter esse olhar para o lado fácil. Qual é o cliente que está mais fácil para que eu possa atingir o meu objetivo? Então esse olhar é muito, muito importante. Prospectar não é um bicho de 7 cabeças, é só a gente realmente adquirir o hábito. Eu adquiri esse hábito depois de muito custo, porque quando começou a cobrar meta de prospecção, a gente que é vendedor fala, eu não vou fazer, isso é bobeira. Não é bobeira. Para quem está aqui na live, que faz prospecção, coloca aqui, ó, gente. É bobeira prospectar? Faz a diferença lá no final do mês? Então, isso é muito, muito importante, tá? Muito importante. Ó, a Leide está colocando. Vamos nos encontrar, Leide. Vou lá no evento prestigiar vocês amanhã. E vamos sim. E amanhã à noite vou estar com vocês aí também. Que bom que você vem para cá. Vamos combinar sim. Bem importante essa troca, né, gente? E também o que é legal, eu quero deixar aqui, se tem alguém acompanhando que é de Campos Novos, dia 7 à noite, eu vou estar fazendo uma palestra no restaurante Felicitar em Campos Novos, às 19 horas, sobre vendas, bem bacana, e falando também um pouco sobre o Startup Weekend aqui na região. Então isso é muito legal, tá, gente? Para quem é de Campos Novos que quiser ir prestigiar, fica o convite, dia 7 às 19 horas, tá? Vamos estar lá também. Faz, né, Leide? Faz toda a diferença. Então, a partir do momento que você cria esse hábito da prospecção, você começa a ver os resultados, você vai colher. E vai chegar o momento que começa a vir esses clientes, que começa a ter esses contatos, aquele olhar com carinho lá dos teus clientes inativos, dos clientes que você acaba, às vezes, não falando com toda a frequência, tá, pessoal? Então, hoje, a nossa live era falar um pouco dessas etapas, da importância. Funil cheio é funil com bastante prospecção. Isso é muito importante. É essencial para manter esse funil cheio. Não tem outro jeito, tá, gente? Olhem,
mensure esse funil, comece a imaginar, comece a ter o funil de vendas aí na cabeça de vocês, desenhem lá na parede de vocês esse funil em cada etapa. Eu vou fazer uma live falando só de funil de vendas para explicar um pouquinho para vocês sobre essas etapas do funil, da importância. Lembre-se que funil não é peneira, você não vai peneirar e ficar com alguns, ele vai passar por um processo e ele só vai sair se realmente ele não for o teu público. Então, se você perder o teu cliente em algum dos momentos, aonde a gente falhou e o que a gente pode melhorar, então esse desenho é bem importante. Então, eu quero agradecer a cada um de vocês que hoje esteve aqui novamente comigo. Então, na segunda-feira a gente se encontra, né, aqui. Na próxima segunda, por um compromisso particular, não vai ser às 19 horas, eu vou ver um novo horário para a live, mas a gente vai se encontrar, então vamos estar juntos, só que não vai ser às 19 horas, talvez vai ser um pouquinho mais tarde, mas a gente comunica. Então, para você ficar sabendo antecipadamente, clica no link da minha bio, se inscreve para você receber as informações. Então, tá bem bacana, eu tô bem feliz com os feedbacks. Participem das enquetes, que isso contribui muito para que eu possa trazer um conteúdo bem legal. E eu sou vendedora, assim como vocês, amo isso de paixão, é algo que eu tenho um prazer enorme em fazer. E toda semana trazer um pouquinho daquilo que sim, se aplicado dá resultado. Então eu espero que a partir de amanhã vocês comecem a desenhar esse quadrante, olhar para esse funil e encher cada vez mais a boca dele e que vocês consigam reverter cada vez mais em clientes. Muito obrigado, gente. Uma excelente semana para todo mundo. Um beijo bem grande para quem está aqui, para quem está toda semana, para quem entrou hoje. Contem comigo e sigam o meu Instagram, compartilhem, curtem cada vez mais conteúdos aí bem bacana. Que bom, né? A gente sempre tem. Mãe, obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez, sempre prestigiando. Acho que isso é muito importante. E dentro da etapa de prospecção, inclusive isso, gente, olhar para a família. Quem da nossa família consome o nosso produto, o nosso serviço? Também está próximo aí. É bem importante a gente começar a ter esse olhar. Um beijão, gente, uma boa semana. Até segunda-feira que vem.